A paz do Senhor, irmãos, que alegria estar aqui com vocês, cultuando ao Senhor mais um domingo, louvando ao Senhor junto com vocês. Estou com uma imensa saudade de vocês, de cultuar junto com vocês, de abraçar vocês, mas em nome de Jesus, em breve nós voltaremos, né? E eu convido vocês a ficarem à vontade agora, cultuarem o Senhor com todo o coração de vocês, dar a melhor adoração que vocês podem dar a Ele nesse momento, de coração mesmo, não apenas com os seus lábios, mas que o Senhor toque no coração de vocês e fale muito ao coração de vocês. Amém? Que Deus abençoe vocês. Um beijo. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer, a esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer, a esperança pra você, ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer, a esperança pra você, ao cheiro das águas brotará, como planta
como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos agora ao momento de dízimos e ofertas, é um momento muito importante e a igreja continua funcionando, mesmo de longe a igreja funciona, a igreja se dispõe para poder servir um culto a Deus e que você possa receber a palavra dos céus. Nossos gastos continuam, então eu espero que você possa estar fazendo sua transferência, seu depósito, ou entrando em contato com o Luiz ou a Carmelita que vai estar aqui na descrição do vídeo, para poder semear na casa de Deus, porque a gente precisa de sustentação para isso aqui funcionar, e você, se puder contribuir, entregue com o coração aberto, entregue com liberalidade e entregue com muita alegria, porque você está plantando e semeando por uma causa muito nobre. Amém? Então eu espero que você possa estar cheio de alegria, porque graças a Deus você tem esses recursos, graças a Deus você tem um trabalho, graças a Deus você continua em atividade para poder semear na casa de Deus. Se você não está em trabalho, não está em atividade, peça a Deus para a provisão, porque nós cremos que Ele é o Jeová Jirê, que é o Deus que provê e nunca vai te faltar nada. E lembre-se, quando você semeia na casa do Senhor, você não está apenas contribuindo, você está devolvendo o tempo, devolvendo aquele investimento que Deus te deu a condição de conseguir. Porque Deus te deu a saúde, Deus te deu o tempo, Deus te deu disposição e te deu esse emprego para que você pudesse colher esse fruto e poder semear e para poder colher depois com abundância. Porque isso é investimento que você está fazendo. Amém? Então abra o seu coração, receba essa palavra e que o Senhor possa fazer prosperar na tua casa, que não falte nada. Esse momento não é o momento de você tirar para faltar, é o momento de você semear para colher. Amém? Deus abençoe. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber. Feliz com Jesus sempre sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó, certo estou que apesar de aflições, que feliz com o Senhor sempre sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vinda eu anseio do meu Salvador, que em breve virá me buscar ao céu onde vou para sempre morar com os remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Boa noite.
noite, queridos. Pode ser bom dia para alguns que forem ouvir essa mensagem de manhã, né? E boa noite para os que vão ouvir à noite. Com muita saudade de vocês, realmente. Sabe, Deus está mostrando para nós que nós nos amamos mesmo, né? Porque se sentimos falta uns dos outros, então é porque nos amamos. E é isso que a gente sente, uma saudade terrível de todo mundo. Mas graças a Deus que nós trazemos vocês em nosso coração, nas nossas orações, todos os dias diante do Pai, orando por vocês, para que Deus esteja dando a cada um a saúde, a proteção, abençoando, firmando na fé, né? Que as lutas desses dias difíceis não venham abalar-nos, mas que nós nos mantenhamos sempre na fé e na esperança, seguros em Cristo Jesus, né? Nossa vida está nas mãos do nosso Pai, do nosso Deus, e nossos dias, cada um deles foi escrito e determinado por Deus quando nenhum deles havia ainda. Então, nós não devemos temer nada, porque Deus está conosco, né? Deus está conosco. Muito bom poder ministrar a palavra do Senhor. Para mim é uma glória, uma honra ministrar a palavra do Senhor. Eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus por esse privilégio, pedindo sempre que o Espírito Santo de Deus esteja nos guiando, esteja colocando em nossa boca a palavra de vida, a palavra de graça, realmente para que vocês sejam abençoados, né? E eu estou sempre trazendo nesses dias difíceis uma palavra de fé, de esperança, de alegria. Tenho pregado sempre coisas boas, né? Nós tivemos por muitos anos programa no rádio chamava Falando de Coisas Boas. E há algumas pessoas que nos ouviam naquela época, quando eles se encontram comigo, dizem falando de coisas boas, as pessoas não se esquecem do nome do programa do rádio. E realmente nós, como cristãos, temos muitas coisas boas para falar, para anunciar, muitas. Infelizmente, nós não temos cumprido muito bem esse propósito, mas precisamos tomar posse delas, conhecê-las, tomar posse, crer na palavra de Deus e estar anunciando toda a bondade de Deus. Deus é bom. Nós gostamos de dizer isso, né? Deus é bom, Deus é fiel, Deus é amor. São os títulos para Deus que nós mais gostamos. Deus é bom, Deus é Pai. Esses 4, né? Deus é Pai, Deus é bom, Deus é fiel, né? Ai, que bom, que Deus é tão bom, né? Mas nós precisamos também conhecer todos os princípios, as leis de Deus, a palavra de Deus, as promessas de Deus. E eu sempre estou buscando nas promessas. Eu não sei se vocês estão lembrados, queridos, que eu pedi para vocês, dei uma sugestão, né, que vocês, quando estivessem lendo a Bíblia, separassem num caderninho, né, as promessas. Não pode ser um caderninho muito fino, não, porque existem 365 promessas aí, né? Então, vocês façam a seleção de promessas. Vocês não sabem quanto isso é importante. É muito importante também, e eu vou mostrar para vocês por que é tão importante. Hoje eu estarei ministrando aqui sobre a esperança. Eu não estou falando dessa esperança que todos nós conhecemos, não. Eu estou falando de uma esperança para a qual nós fomos regenerados. Pedro, o apóstolo Pedro, ele diz lá em 1 Pedro 1, 3-5, ele está falando sobre esperança, ele diz: nós fomos regenerados para uma viva esperança. É sobre esse assunto que eu vou estar ministrando neste momento, aqui diante do Senhor e diante de todos vocês. Vamos fazer uma oração, queridos. Pai querido, graças, Senhor, pelo privilégio de termos sido escolhidos por Ti para andarmos na Tua presença, para ministrarmos a Tua palavra, para vivermos o Teu evangelho, para gozarmos das Tuas bênçãos eternas. Nós Te louvamos pela Tua palavra, que é pão do céu para nós, Pai. Nós Te louvamos pela presença maravilhosa do Teu bom e santo e poderoso Espírito em nós. Ai de nós se não fosse o Santo Espírito em nós, aquele que é cheio de sabedoria, de graça, de conhecimento, de poder e que nos ama tanto, está sempre nos confortando e consolando e guiando. Graças, meu Deus, pelas Tuas promessas, promessas verdadeiras, promessas às quais Tu és fiel e poderoso para cumprir. Graças, Pai, pela Tua igreja, essa igreja amada do Senhor, essa igreja amada por Jesus, nosso noivo. Senhor, nós Te louvamos por tudo que nós temos recebido do Senhor cada momento da nossa vida, mesmo aquelas coisas que não percebemos, Pai, mas o Senhor está cuidando de nós, Teus olhos estão sobre nós, o Senhor nos ama como um Pai, o Senhor nos ama
Ó Senhor, que nós cada vez mais aprendamos a conviver com o Senhor, como filhos amados, como servos do Senhor, como regenerados em Cristo Jesus. Pai, que nós vivamos sempre com alegria, com gratidão, louvando, agradecendo, bendizendo o teu santo nome. Abençoa aqueles que estão ouvindo, dá-nos ouvidos atentos para ouvir. Ó Deus, dá-nos uma fé inabalável, que ao ouvir esta palavra, ela seja acompanhada pela nossa fé, porque ouvir a palavra sem fé não vai adiantar. Que nós creiamos nessa palavra e a coloquemos em prática, em nome de Jesus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Pai, obrigada, Senhor, pelo privilégio de anunciar o teu amor, a tua graça, a tua vontade, tantas vezes. Graças, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando nós falamos de esperança, nós imediatamente já pensamos na esperança, que é comum a falarmos sobre ela, todas as pessoas do mundo, né? Existe aquele ditado, a esperança é a última que acaba, quando acaba a esperança, acaba a vida, né? Aquela esperança do mundo, a esperança das pessoas que ainda não têm conhecimento da verdade, que acham que esperança é algo que pode acontecer ou não. Nós achamos que fé é algo que vai acontecer, eu creio porque vai acontecer, mas a esperança pode ou não acontecer. Nós somos totalmente ignorantes com relação à esperança bíblica. A esperança na Bíblia não é algo que eu possa alcançar ou não. Com certeza eu vou alcançar. Né? A esperança é um otimismo confiante. Né? No Novo Testamento, ela não tem o sentido de incerteza. Ela fala de algo que é certo, mas que ainda não se realizou. A esperança aponta sempre para o futuro. É sempre para uma coisa que ainda não se realizou. Fé é a certeza, né, de fatos que se não veem, já aconteceram, né? E ainda vão acontecer. Mas a esperança é expectativa. A expectativa é com certeza. Uma expectativa, numa absoluta certeza que a minha esperança, a sua esperança, a esperança que Deus colocou em nossos corações vai se cumprir. Não é, queridos? Esse texto é tão bonito, eu vou ler alguns textos para vocês, para que vocês tomem posse da esperança e passem a exercer essa esperança diariamente na sua vida. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou, gerou de novo, não é isso? Em Cristo Jesus nós fomos gerados de novo, nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Deus nos gerou de novo através do Espírito Santo e da palavra dele, não mais de carne, né, de água, de sangue, etc. Né? Para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Olha bem, Deus gerou você de novo. Deus deu uma nova natureza a você. Agora você é um ser espiritual, não é mais só um ser almático. Para quê? Para que você tenha uma viva esperança. Para que você viva nessa esperança que é viva, que é certa, que não deixa dúvida. Amém? E você vai ver a importância da esperança. Nós falamos muito, os crentes falam muito em fé, a humanidade fala em fé. Né? Nós comentamos muito sobre fé, mas parece que a palavra esperança ficou um pouco deixada, sabe, como de somenos importância. E eu quero só antecipar, depois vou falar um pouco mais, em 1 Coríntios 13, quando Paulo fala sobre os dons, e ele aponta para o dom maior, que é o amor, em 1 Coríntios 13, e ele termina dizendo, agora permanecem a fé, a esperança e o amor, essas três, mas o maior delas é o amor. Então, a fé e a esperança são dons de Deus. Então, eu tenho que ter esperança, porque é um dom de Deus para nós. E o destino, porque nós temos que ter esperança? Porque Deus é um Deus de promessas. E diz a palavra que Deus é a nossa esperança. Né? Também Jesus Cristo é a esperança nossa. E o destino final do cristão é compartilhar a glória de Deus. Eu gosto muito de estar lembrando a
todos, sempre dizendo isso, que salvação, queridos, é uma restauração, né? Quando o homem foi criado por Deus, ele foi criado à sua imagem e semelhança para que ele pudesse viver em comunhão com Deus, comunhão íntima com Deus. Deus vinha todos os dias falar com Adão e Eva lá no Jardim do Éden, né? Mas quando o homem pecou, desobedeceu a Deus, ele morreu espiritualmente, se afastou de Deus, seu espírito morreu, e ele não pôde mais ter comunhão com Deus, essa comunhão foi quebrada, e o homem passou a viver sem Deus, né? Então, sem fé, sem esperança, etc. Mas Deus agora, o trabalho de Deus a partir daí, ele prometeu ali em Gênesis 3, que ele mandaria que o filho da mulher, né, aquele que nascesse da mulher, iria pisar na cabeça da serpente, já a primeira promessa de restauração. Então, salvação é restauração da imagem de Deus perdida em nós. Quando nós somos salvos, né, nossos pecados são perdoados, nós cremos no sacrifício de Jesus lá na cruz, né, recebemos o perdão dos nossos pecados, somos reconciliados com Deus, somos feitos novas criaturas em Cristo Jesus, o Espírito de Deus, o Santo Espírito de Deus, a terceira pessoa da Trindade, vem habitar em nós e começa aí, queridos, um processo maravilhoso de restauração da imagem de Deus perdida em nós. Aí vem a palavra de Deus que diz, nós fomos chamados, o nosso chamamento é para termos a imagem de Jesus Cristo. Deus não desistiu do seu projeto de forma nenhuma, e Ele está implantando em nós cada dia, como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 3,18, mas todos nós com os olhos desvendados, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados ou transfigurados de glória em glória, como pelo Senhor o Espírito. Essa é a obra do Espírito Santo de Deus em nós, né? Restaurar-nos, nos libertar de toda imundície, de todo pecado, de toda malignidade, de toda fraqueza, e está nos transfigurando ou transformando cada dia, não é? Então, o destino final, a promessa de Deus é que um dia teremos a glória de Deus, a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gosto muito do final dos Salmos 17 e 16, e eu uso muito esses dois versículos em velórios, porque é uma palavra lindíssima. Salmo 17, 15, diz assim, é o último versículo do Salmo 17, eu, porém, na tua justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Que lindo, queridos. Essa é uma esperança, uma certeza. Lembre-se, esperança é certeza. Porque eu creio nas promessas de Deus. A esperança é estar aguardando nas promessas de Deus com certeza de que elas virão, elas serão realizadas em nossa vida, né? Em 1 João 3,2, o apóstolo João diz de uma forma tão amável, né, tão meiga, ele diz, amados, agora nós somos filhos de Deus no momento, e ainda não se manifestou como haveremos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, ele vier nos buscar, né, e nos levar para estarmos para sempre com ele, nós seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Hoje você não pode enxergar com esses olhos Jesus, né? Quando os discípulos tiveram a visão de Jesus glorificado ali na terra, enquanto Jesus ainda estava na terra, eles caíram, né? Caíram assim, porque não podiam contemplar a glória de Jesus, a glória que Jesus tem hoje, né? É uma pena que muitos vivem só com a imagem de Jesus crucificado, ou o menino Jesus no colo da mãe. Que tristeza! Não tem a imagem do Cristo glorificado, exaltado, poderoso, tendo em sua mão toda a autoridade e poder na terra e no céu, né? Em 2 Coríntios 1:20, diz assim, o apóstolo Paulo diz, toda a nossa esperança está relacionada a Cristo, porque as promessas todas se cumprem em Cristo Jesus. Jesus, ele foi prometido e ele veio. Né? A primeira promessa lá em Gênesis capítulo 3, Deus já promete esse Jesus, né? E o povo de Israel, os judeus, eles estavam aguardando esse Jesus, pena que quando Jesus, o Messias, e eles esperavam esse Messias, muitos, o apóstolo João diz, ele veio para os que eram seus, mas os seus não os reconheceram, mas aqueles que o receberam, e esses Deus fez, filhos de Deus, que coisa linda. Muitos perderam a oportunidade de reconhecer o Messias quando ele veio, né? E habitou entre os homens para trazer, primeiro, antes de implantar o seu reino aqui na terra, fazer uma obra de restauração na humanidade, né?
outra promessa que foi cumprida, ele realmente, Jesus já conquistou todas as promessas de Deus ali na cruz. Jesus é a fonte das nossas promessas, não é, queridos? Nós confiamos porque Jesus já conquistou para nós todas essas promessas, né? Então, hoje nós temos direito a elas por causa de Jesus, que nos tornou santos, nos santificou, que nos salvou, nos regenerou, nos justificou, nos purificou de todo pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, né? Então, nossa parte é crer nas promessas, sem perder a esperança, crendo como Abraão. A fé está muito ligada à esperança, né? Então, lembra que a fé pode estar, ela está relacionada ao passado, ao futuro, ao presente, né? Agora, a esperança é de algo que foi prometido e ainda não veio, né? Falando sobre Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, esperando contra a esperança. Queridos, quantas vezes você diz assim, olha, eu tenho certeza da minha salvação, eu sei que eu vou para o céu, eu sei que há um lugar para mim, eu sei que há uma glória reservada para mim, e as pessoas ficam, que prepotência, que absurdo, né? Então eu não olho para mim mesmo, para os meus méritos pessoais, eu estou olhando para a obra de Jesus Cristo lá na cruz, porque tudo ele já conquistou para nós, amém? E o propósito de Cristo é a nossa esperança. Ele quer que nós tenhamos esperança. Essa esperança tem que estar viva, uma esperança viva em nosso coração. Nós vamos ver alguns textos, vamos passear um pouquinho na Bíblia, que eles dão muitos e muitos textos que se referem à esperança, do Velho ao Novo Testamento, do começo ao final da Bíblia, né? Então, em 1 Timóteo 1, versículo 1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pelo mandamento de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Ele é a base completa de nossa esperança, né? Todas as bênçãos a nós prometidas foram conquistadas por Jesus lá na cruz, estão em Cristo. Nós as temos por causa da obra de Jesus Cristo, de perdão, de purificação, de justificação, de salvação, de reconciliação com Deus, que Jesus fez lá na cruz por nós, né? Nossa esperança, ela se tornará realidade porque o próprio Cristo nos assegura isso. Então, as promessas de Deus, elas estão relacionadas com aquilo que seremos, né? Teremos a semelhança de Jesus, teremos um corpo glorioso, né? E naquilo que teremos, né? O que é que nós vamos ter? E faremos. Então, as promessas estão relacionadas a tudo isso, a uma vida nova, outra fase da nossa vida, né? A esperança do cristão, então, queridos, é diferente de outras esperanças. É a esperança com certeza, é esperança em plena convicção. Não pode haver dúvida na esperança, porque quem prometeu é fiel, é verdadeiro. Amém? Então, queridos, como vocês têm agido com relação à esperança? Vocês têm prestado atenção nessa palavra, nessa ordem do Senhor? Vocês vão ver que é algo sério. Deus exige de nós que nós tenhamos esperança, que nós vivamos nessa esperança, que nós declaremos essa esperança, que nós comuniquemos aos outros essa esperança. E até o apóstolo diz para que nós sejamos prontos para responder a razão da nossa esperança. Porque nós somos um povo de esperança, né? Então, isso tem que ser algo muito correto, muito claro em nossos corações. Amém? Há promessas, nós sabemos que há muitos tipos de promessas, né? A Bíblia há promessa para nós, para o nosso dia a dia, como Jesus diz, estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Há vários tipos de promessas para hoje, para amanhã, né? E há essas promessas que se cumprirão na eternidade, né? Então, queridos, há essas promessas nas quais nós temos que estar firmados e nos alegrar, nos regozijar nelas, como diz as Escrituras, elas serão entregues a nós num tempo determinado por Deus. Nós não vamos apressá-las, porque Deus já determinou o tempo certo para cada promessa ser cumprida, né? Então, quando Jesus, lá em João 14, ele diz, vocês não fiquem tristes, não fiquem com medo, né? Eu vou preparar-vos lugar, eu voltarei para vocês, receberei vocês para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejais comigo. Eu amo essas palavras do Senhor Jesus, eu vejo tanto amor, tanto carinho em Jesus quando ele diz isso, né?
Às vezes nós lemos a Bíblia de uma forma tão leviana, tão superficial. Nós temos que entrar no personagem, nós temos que realmente estar orando, estar lendo com muita atenção. E você vai sentir, quando você lê a palavra de Deus, você vai sentir aquilo que a pessoa estava dizendo. Quando Jesus disse, é um amor profundo, é um cuidado lindo que ele tem para com seus discípulos que estavam ali com medo, entristecidos, desanimados, porque Jesus iria embora, iria morrer, iria voltar para o Pai, não é? Mas eu vou voltar, mas eu volto. É como aquela mãe que sai, né? O filhinho fica chorando, filhinho, eu vou voltar, mamãe vai voltar, né? Eu sou ali e volto. Então Jesus estava cuidando ali para que os discípulos não ficassem desanimados e abatidos, né? Então eu quero ler com vocês alguns textos da Escritura que falam da importância da esperança, lembrando sempre que Deus é a nossa fonte de esperança. E essa fonte, queridos, é uma fonte que nunca secará, é uma fonte maravilhosa, fonte de águas vivas, fonte eterna, né? Salmo 146, 5, olha, já começa lá no Velho Testamento, tem vários textos no Velho Testamento também. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Queridos, nós falhamos, até nós como cristãos, que temos conhecimento da vontade de Deus, nós falhamos muito quando nós falamos, eu tenho esperança, eu acho que vai, se Deus quiser, vai acontecer, mas é uma esperança duvidosa, essa não é a esperança do cristão, né? Então ele diz aqui, queridos, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Minha esperança é uma certeza, porque foi o meu Deus que prometeu, e Ele é o Todo-Poderoso para cumprir aquele que Ele prometeu. Jeremias 17, 7, ele diz, maldito o homem que confia nele mesmo, né? Eu vou conseguir isso, eu tenho esperança, eu tenho fé, eu vou conseguir, eu posso, eu chego lá, né? Maldito o homem que confia em si mesmo, e que confia no próprio homem, porque nós temos tido tantas decepções com a humanidade. A humanidade tem falhado tanto conosco, né? Nós nos decepcionamos conosco mesmo, quando nós falhamos. Ai, meu Deus, eu errei, eu falhei, eu não cheguei lá, eu fiz tudo errado, né? Ele diz assim, bendito o homem que confia no Senhor. Ele faz o paralelo, né? Maldito o homem que confia em si mesmo, né? Faz do seu braço a sua força, etc. E bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Olha bem, minha esperança é o Senhor, a palavra dEle, o caráter dEle, a bondade dEle, a fidelidade dEle. Porque, olha que coisa linda, queridos, a pessoa que tem uma esperança firmada em Deus, olha bem, porque Ele é como a árvore plantada junto às águas, que estendendo as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar frutos. Que coisa linda, queridos. A árvore é uma figura belíssima, muito usada na Bíblia, né? Tem uma interpretação lindíssima, um estudo lindíssimo sobre a árvore, e ela é muito usada como modelo para nós, né? Essa árvore que nunca seca, nunca deixa de dar, as folhas nunca ficam secas e sempre dá fruto. Queridos, nós estamos passando por uma epidemia mundial, nós estamos passando por um tempo de medo, de insegurança, não é? De perguntas, de questionamentos. Por que, Deus? Por que o Senhor permite isso? Não é? Mas olha, queridos, aquele cuja esperança é o Senhor, sabe que Deus está no controle de tudo, que as promessas de Deus nunca voltarão atrás. E nós precisamos ter essa esperança firmada nele. A primeira palavra de Deus que veio para mim no começo da pandemia foi que Deus continua no seu trono. Ele tem o controle de todas as coisas. E Deus me levou lá ao tempo do povo de Deus no Egito, quando o anjo da morte veio e matou todos os primogênitos egípcios. Deus mandou que se cobrisse as ombreiras das portas dos seus filhos, dos hebreus, com sangue de um cordeiro, e esse cordeiro apontava para Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, e ninguém que tivesse a sua porta marcada com sangue do cordeiro perderia o seu primogênito, e foi o que aconteceu. E foi esse texto que Deus me trouxe logo no começo dessa pandemia. Que Deus esteja nos cobrindo a todos, vamos lembrar disso, o sangue de Jesus nos purifica, o sangue de Jesus nos remiu, e o sangue de Jesus está sobre nós, né? Romanos 4,18 diz que, é aquele texto, nós já falamos, é Abraão esperando contra a esperança. Romanos 15,13 diz, e o Deus da esperança vos encha de
todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. A Bíblia nunca diz, tenha esperança em você mesmo. Tenha confiança em você mesmo, tenha fé em você mesmo, porque nós falhamos, nós somos frágeis, nós temos a tendência de pecar, né, nossos momentos de fraqueza, né? E o Deus da esperança, a fonte da esperança, Ele que é o Deus da esperança, nos encha. Queridos, nós temos que ser cheios dela. Não é ter, eu tenho um pouco de esperança, às vezes eu deixo de ter. Não, querido, vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança, ricos de esperança. Nós temos tanta vontade de sermos ricos, né? A riqueza é um dos grandes sonhos de toda a humanidade, né? O homem mata por dinheiro, se sacrifica por dinheiro, mas tem outras coisas muito mais preciosas do que isso. Outro dia morreu um artista da Globo, ele se suicidou, e quando eu li as palavras dele, me deu uma tristeza no coração. Ele fala que a vida não vale a pena, tudo errado, sabe? Ele não crê em Deus, tudo errado, não vale nada a pena. Ele falou palavras tão pessimistas. Foi uma vida perdida. No resumo, a vida dele foi perdida. E ele morreu desiludido com a vida. Queridos, que Deus da esperança nos encha, nos faça ricos de esperança. Mas esperança em quê? No poder de Deus que está sobre nós. Jesus falou para os seus discípulos, mas enchei-vos do poder do Espírito Santo, né? O poder de Deus está em nós, porque o Espírito de poder, o Espírito Santo de Deus habita em nós, né? Ele diz, esperança no poder do Espírito Santo. Jesus disse que nós seríamos cheios do poder quando o Espírito Santo descesse sobre nós. O Espírito de Deus é poder, né? Então, a Bíblia diz também, o apóstolo Paulo também diz, na esperança nós fomos salvos. Na esperança nós fomos salvos. Nós ainda não alcançamos tudo, tem muito mais. É isso, sabe, queridos, o cristão tem que viver na expectativa, na busca, nessa busca com esperança. Não na busca duvidosa, mas com esperança, que é certeza, que tem convicção, né? Porque nós não alcançamos tudo. Cada dia são dias de vitória, cada dia nós alcançamos mais, dia a dia vamos crescendo, né? Assim Paulo diz que cada dia nós estamos sendo tratados, sendo restaurados, cada dia nós estamos aprendendo mais, estamos sendo fortalecidos na fé, no caráter de Cristo, buscando aplicar em nossa vida os princípios de Deus. Romanos 15:4, o apóstolo Paulo diz, pois tudo quanto outrora foi escrito, tudo no Velho Testamento, né, toda a Bíblia lá, para o nosso ensino foi escrito. Tudo que você lê na Bíblia está ensinando alguma coisa para você. Não leia a Bíblia como jornal. A Bíblia é manual de vida, é manual do fabricante, a fim de que pela paciência, pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Querido, olha essa palavra, o quanto que ela aparece. Nós temos que tê-la. Nós temos que ser cheios de esperança, ricos de esperança. Efésios 1:18, o apóstolo Paulo também. Iluminados os olhos do vosso coração, para saber qual é a esperança do seu chamamento. Qual é a esperança do seu chamamento? Queridos, nós sabemos, né? Como João disse, que filhinhos, agora nós não sabemos exatamente como vão ser os traços, né? Mas uma coisa nós sabemos, assim como ele é, nós seremos, né? Paulo diz que nós fomos chamados para termos a plenitude de Cristo, para alcançarmos a plenitude de Cristo, sermos como Jesus, termos a glória do nosso Deus que nos criou, não é? Então, e ele diz ainda qual a riqueza, né? A esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Queridos, nós temos uma herança. Todos os filhos de Deus são herdeiros de Deus. E não só herdeiros de Deus. A Bíblia diz que nós somos co-herdeiros com Jesus Cristo. O que Jesus herdar, nós vamos herdar. A qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Quem tem fé. A fé, sem a fé nós não temos nada, não alcançamos nada, né? Então, nós temos muito mais poder do que nós imaginamos, né? Porque o poder que está em nós é o poder de Deus. Romanos 12:12 diz assim, Paulo diz, regozijai-vos na esperança. Mais do que alegria, né, queridos? Nós achamos que alegria é quando ganhamos um presente bonito, quando compramos um carro novo, quando passamos no vestibular. Tudo isso são alegrias, mas alegrias passageiras, né? Que talvez no futuro já não signifique mais nada. Mas regozijai-vos na esperança tem que ser um hábito, né? Uma coisa que eu tenho que ter constantemente. Essa alegria tem que estar no meu coração. O que vai me fazer feliz,
e alegre é estar sempre cheio dessa esperança, ser rica dessa esperança. Você quer ser um crente feliz, quer ter uma alegria, uma felicidade contagiante? Lembre-se que a alegria do Senhor é a nossa força, né? E que você precisa se regozijar na esperança. Cultive a esperança. Como é que você vai cultivar esperança? Conhecendo as promessas de Deus. Mais uma vez eu peço a vocês, queridos, faça uma lista de promessas e tente memorizá-la. Quantas você puder memorizar, tente memorizar as promessas de Deus. Pelo menos não tem que ser exatamente como está lá, não precisa ser decoradinho assim, mas se você sabe quais são, isso já é importante, né? Já é muito importante. Sabe, você precisa cultivar a esperança das promessas de Deus, porque você sabe que Ele é fiel, né? E todo poderoso para cumpri-las. Salmo 65:5 diz: com tremendos feitos nos responde em tua justiça, ó Deus, salvação nossa, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos. Queridos, toda a terra tem a esperança de que Deus vai fazer alguma coisa, né? Porque Deus vai mudar tudo. É isso? Sabe, Paulo diz que até a natureza geme, os animais, todos estão sofrendo por causa do pecado do homem. E aí vem a esperança de que teremos uma natureza transformada. Isso vai acontecer no milênio, quando Jesus reinar aqui na terra. Vai haver a verdadeira paz, a plena paz vai reinar neste mundo sem guerra. Paulo continua falando sobre isso. Ele diz, aquelas pessoas que não tinham Deus, separados de Deus, né? Naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças das promessas, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Sabe, quando eu leio isso aqui, não tendo esperança, sem Deus no mundo, essa pessoa já está morta, né? Muitos, nós sabemos que uma das causas de suicídio é quando a pessoa não tem mais esperança. Ela se desiludiu totalmente com a vida, com a humanidade, consigo mesma. Ela não tem mais esperança que vai haver mudanças. E muitos cometem suicídio diante desse cenário. Então, quando Paulo diz isso, né, as pessoas estavam sem Deus, sem esperança, sem Deus no mundo. Realmente, porque Deus é o Deus da nossa esperança, é fonte da nossa esperança. Em 1 Tessalonicenses 1:3, Paulo diz assim, ele está elogiando os crentes de Tessalônica, elogiando a eles por causa da firmeza da esperança. Firmeza, eles não se abalavam, perseguições, porque os cristãos eram perseguidos, né? Os judeus ficavam perseguindo todo mundo, ali os judeus não cristãos, e então eles ficavam firmes naquela esperança. O que tem para nós, o que Deus tem para nós é maior do que tudo, né? E devemos ser firmes na esperança, não perdê-la por causa das circunstâncias adversas muitas vezes, né? E Paulo dava graças também por esses crentes da Tessalonicenses, porque eles estavam firmes nessa esperança. Ele também fala sobre os crentes de Colossos, ele diz assim, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste. O evangelho de Deus não é só algo que foi feito, se refere apenas ao que foi feito no passado, mas se refere ao que será, que vai ser feito durante a nossa vida, muito mais lá no futuro, né? Seremos, ele estava feliz porque ele estava exortando também a eles para que eles continuassem firmes, não se afastassem da esperança do evangelho que eles ouvirem, serem firmes, continuarem firmes, né? Depois do versículo 27 diz, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. O apóstolo Paulo diz, queridos, que os sofrimentos do tempo presente não podem nem ser comparados com a glória que está reservada para nós, os que cremos em Cristo e fizemos aliança com Jesus Cristo. Ele tinha uma convicção tão grande, uma esperança verdadeira, não é, queridos? Porque ele foi arrebatado ao terceiro céu, ele viu coisas sobre as quais ele não pôde nem descrever para nós, né? Hebreus 3:6, nós somos exortados a guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Vocês têm prestado atenção, queridos? Tem que haver alegria, porque nós temos esperança de coisas grandiosas, gloriosas, maravilhosas para nós. Então, por isso que fala muito de exultação, alegria, etc. Né? 1 Tessalonicenses 5:8, nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete, protegendo a cabeça, a esperança da salvação. Por que está falando de esperança da salvação? Eu já sou salva, eu creio na minha salvação. Mas a salvação não terminou, como eu disse agora mesmo.
Tem mais, Deus tem mais. Deus tem muito mais para nós, né, queridos? Ainda falta a nossa glorificação com Jesus, a redenção, a transformação do nosso corpo, quando receberemos um corpo glorioso, né? Não sei se vocês estão vendo aí a novela sobre Apocalipse, né, o arrebatamento, né? Quando os crentes são arrebatados, eles já recebem um corpo imortal, glorioso, que sobe com Jesus, né? Amém? Mas ainda a glória é maior lá no céu, né? A glória é algo que nós não podemos nem descrever. Porque Deus não nos destinou para a ira, isso é importante, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, olha, a nossa salvação ainda tem muito mais coisa a vir, muito mais bênçãos, muito mais glória, muito mais promessas de Deus para nós, né? 1 João 3, 2, 3, ele diz assim, quando ele fala sobre essa esperança e tudo, ele diz, e assim mesmo se purifica todo aquele que nele tem esta esperança. Aquele que tem a esperança, né, nas promessas de Deus, assim mesmo se purifica do quê? Não se conforma a este mundo, não busca sua alegria nas coisas deste mundo, coisas passageiras, que sua alegria não seja só dessas coisas passageiras, porque elas passam, né? Às vezes nós ficamos loucos para comprar uma coisa para nós, um sapato, mulher, vamos falar aqui, um par de sapato lindo, um modelo lindo, a cor da moda, e a gente fica apaixonado, eu quero aquilo, e você compra aquele sapato, dentro de pouco tempo ele não vale mais nada, né? Mas as coisas de Deus, elas são eternas, é assim, por isso que ele diz que nós temos que manter, nós temos que ser firmes nessa esperança, porque é uma esperança de coisas eternas, de coisas inabaláveis, de coisas que não passarão, né? E assim nós vamos ser puros como ele é puro. Precisamos estar sempre focados nessa esperança, queridos, para não sermos contaminados com o mundo. De repente, é uma tristeza nós vermos pessoas que se dizem cristãs, cuja alegria são as coisas do mundo, porque não estuda a palavra de Deus, não busca as promessas de Deus, não tem convicção, não tem tomado posse daquilo que ela é, ela pode e ela será em Cristo Jesus. Tito 2, 11, 14, é um texto longo, mas eu vou só dizer aqui uma parte, quando ele está nos dando uma recomendação, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Queridos, eu tenho percebido uma coisa na igreja hoje, no meio de todos os cristãos, de muitos cristãos que a gente conhece, né? Sabe, a igreja não está aguardando a bendita, a nossa grande... como é que se diz? A manifestação da glória do nosso grande Deus, Salvador Jesus Cristo. Sabe quantas pessoas estão esperando o arrebatamento? Você viu na novela lá quantos ficaram, né? Famílias, uns foram, outros ficaram, né? Jesus diz, 2 estarão no campo, um será arrebatado, outro deixado. 2 estarão numa cama, um será levado, outro será deixado. Queridos, a igreja precisa estar revestida, ser rica dessa esperança, estar exultando nessa esperança, porque são grandes as promessas de Deus, são coisas eternas, inabaláveis, que permanecem. Veja o que Paulo diz aos crentes de Corinto, em 1 Coríntios 15, 19. Se a nós, preste atenção, queridos, estou terminando, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, Deus vai me abençoar, eu vou arranjar um bom emprego, eu vou ficar bem, eu vou ter uma boa posição. Nossa, sabe, isso é uma visão limitada, pobre, tacanha. E o apóstolo Paulo disse, a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Decore isso aí, queridos, para que você, quando for tentado a ficar com os olhos fixos aqui nas coisas da terra e se alegrar só com as coisas aqui da terra, você se corrigir, né? Colossenses 3, 1, 4, o apóstolo Paulo diz ainda, tinha que ser Paulo, né? Porque ele teve a visão da glória do céu, né? Se fomos ressuscitados com Cristo, devemos buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste espiritualmente, nós não somos mais daqui. Nós não somos desse mundo, nós não pertencemos a esse mundo. Deus nos libertou deste mundo, né? Porque morreste, a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. A palavra de Deus diz que nós somos um com Cristo. Deus nos ligou a Jesus. Nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos elevar nossos pensamentos, queridos. Vamos ampliar nossa visão. Chega de miopia espiritual. A maioria do povo da igreja tem uma miopia espiritual, só vê o que está na frente.
não busca as promessas de Deus, não busca conhecer esse Deus, não busca conhecer a vontade de Deus. Vamos buscar o que permanece, o que é eterno, o que verdadeiramente traz alegria, traz segurança em nosso coração. Eu amo esse texto de Isaías, capítulo 55. Aliás, o capítulo 55 de Isaías é belíssimo, né, queridos? Quando ele começa dizendo assim: ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde comprar e comer, e sim, vinde comprar sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos, e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Mas eu quero ir para este versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos. Se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Agora, guarde isso, queridos. Isaías 55, versículo 8 e 9. Preste atenção. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Queridos, por isso Paulo diz lá em Colossenses 3, pensai, se eu fui ressuscitado com Jesus, eu já sou cidadão do reino dos céus. Eu tenho que pensar nas coisas lá do alto, buscar as coisas lá do alto, porque a minha verdadeira felicidade, alegria duradoura que permanece, são quando nós estamos pensando nas coisas eternas, as alegrias dessa terra. Queridos, quantas vezes num dia nós estamos alegres, felizes, de manhã, de tarde já estamos decepcionados, tristes, desanimados. Então nossa alegria tem que vir de Deus, Ele é fonte, nós pregamos sobre isso, porque nosso coração, nosso espírito, nosso ser está cheio de esperança. Deus quer que você seja rica de esperança, não é uma esperançazinha que hoje você tem, amanhã não tem, firme na esperança, exultando, alegrando-se na esperança. Queridos, guarde essa palavra no seu coração. Estude a palavra de Deus, busque conhecer as promessas de Deus, busque conhecer esse Deus maravilhoso, Deus de toda a esperança, Deus de promessa, Deus fiel para cumpri-las, poderoso para cumpri-las, Deus que é amor, Deus de amor, fonte de amor. Busque esse Deus, busque conhecê-lo, busque conhecer o que Ele tem para você, para que você realmente seja uma pessoa cheia, rica, exultante de esperança. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Eu vou orar com vocês. Espírito Santo de Deus, implanta, fixa, firma, fundamenta, enraiza essa palavra em nossos corações. Paizinho, dá-nos sabedoria, nós queremos sabedoria para escolher as coisas sobreexcelentes, Pai. Perdoa-nos, nós temos sido fúteis, nós temos sido preguiçosos, nós temos sido indolentes, nós não temos buscado o Senhor como deveríamos. O Senhor disse na sua palavra: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Dá-nos corações cheios de fome do pão do céu, sede da tua presença, para que estejamos nos satisfazendo, que nós não estejamos nos satisfazendo com comidas qualquer, Senhor, mas busquemos os teus banquetes para que sejamos fartos, Senhor. Pai, dá-nos sabedoria para buscarmos o que é verdadeiramente bom e necessário para nós. Pai querido, nós clamamos, Senhor, dá-nos visão perfeita, que nós, ó Deus, estejamos olhando para as coisas do alto, pensando nas coisas lá de cima, nas coisas que são eternas, nunca passarão e vão e virão, Senhor, porque o Senhor é fiel. Que nós te conheçamos mais e mais. Revela-te a nós, Paizinho, revela-te a nós. Santo Espírito, guia-nos, ensina-nos, conduze-nos neste caminho da vida, neste caminho que nos leva para o alto, para a glória, para a eternidade gloriosa com Deus. Nós abençoamos a cada pessoa que esteve ouvindo esta palavra. Se alguém aqui neste momento triste, abatido, abalado, amedrontado, lembre-se, sua vida está nas mãos do Deus da esperança,
do Deus poderoso. A sua vida pertence a Deus, Ele estabeleceu cada dia da sua vida, Ele tem cuidado de nós, Ele tem cuidado de nós. O amor de Deus não murcha, não muda, não diminui. Deus nos ama com intensidade e Jesus está ali assentado à destra de Deus, vivendo para interceder por você. Clame a Deus, não aceite a dúvida no seu coração, não aceite as insinuações e mentiras de Satanás, tentando tirar do seu coração a alegria, a esperança, a fé, a paz, mas continue firme na palavra de Deus, porque Deus quer usar você nesse tempo de pandemia para ser bênção, para ser um intercessor, para abençoar vidas, para confortar e consolar outros com as consolações e conforto que você recebe do Espírito Santo de Deus que habita em você. Deus nos fortaleça, Deus nos levante, Deus nos use poderosamente nesse tempo difícil e Deus opere maravilhas em nossa vida, no nosso país, ó Deus, nossa cidade, abençoa essa cidade de Ribeirão Preto. Ó Deus, profetizamos salvação, cura, libertação nessa cidade. Profetizamos a tua justiça estabelecida nessa cidade. Estabelecemos, ó Deus, profetizamos a tua justiça estabelecida no Brasil. Ó Deus, profetizamos um Brasil curado, um Brasil transformado, um Brasil prostrado aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Abençoamos a nossa nação, abençoamos e clamamos pelos nossos líderes. Ó Senhor, infunda neles, ó Deus, o temor do Senhor e a convicção de que tu reinas soberanamente sobre todas as coisas que tu criastes, que tu és soberano, para que eles busquem o teu favor e eles temam e tremam diante da tua palavra e se submetam à tua vontade. Em nome de Jesus, nós abençoamos a igreja do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Louvado, glorificado, exaltado, para sempre, sempre. Seja Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Amém, Senhor. Amém.